mais um programa Mulheres On. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje eu tô com uma convidada. Gente, foi difícil conseguir agenda com essa mulher, hein? Mas eu consegui. Demorou porque, ó, foi um tempão. Doutora Alessandra Oldani. Ai, obrigada, Seja obrigada muito pelo bem-vinda, viu? Obrigada por ter aceito esse convite e vir bater esse papo conosco. Eu que agradeço, Ivana. Privilégio estar aqui e poder falar de saúde, né? Obrigada. A doutora Alessandra, ela é cirurgiã dentista, especializada em harmonização orofacial e um montão de cursos internacionais, enfim, que ela vai contar tudinho aqui pra gente. Eu já conheço a doutora Alessandra, já fizemos live, já batemos papo, não é, doutora? Verdade. E agora vamos contar um pouquinho da harmonização, de células-tronco, enfim, de tudo aí. Vamos fazer um tudão aqui, vamos fazer um tudão. Vamos lá, doutora, como que tá essa harmonização orofacial hoje, aqui no Brasil? Então, a harmonização orofacial, então ela vai englobar tudo que mexe com a face e a parte interna e dentária. Hoje a harmonização ela é ligada à odontologia. Então, antes todo mundo fazia harmonização, médico, dentista, farmacêutico, biólogo, enfermagem. Então, o campo é para todos. Mas a especialização de harmonização orofacial hoje tem que ser dentista. Então, hoje o MEC, ele deu foi uma discussão aí de quem ficaria com a harmonização e os dentistas ganharam. Então, nós hoje temos a especialidade porque hoje é ligada à odontologia. Ai, que legal isso! Isso é muito legal, porque hoje se fala, qualquer um faz um botox, qualquer um faz, e não é assim, né? Não é assim. Se não for dentista e não for médico, tem que ter uma formação estética. Tem um profissional. Tem que ter uma pós-graduação também para poder fazer essa parte. Nós, como dentista, só fazemos o facial, não faz o corporal. Sim. As outras áreas, tem muita gente brilhante fazendo harmonização, né? Outras áreas, mas pode fazer o corporal também. Os dentistas fazem só a parte facial. Tá, o oro, né, gente? É boca, facial, né? É isso. E essa parte de estética tá crescendo muito? Tá. Porque assim, havia um boom gigantesco, né? Desde 2019 para cá foi onde cresceu um pouco mais a harmonização orofacial. Uhum. Então, assim, um botox, um preenchimento. Eu gosto de trabalhar para realçar a beleza, o envelhecimento. Então, tem muita gente aí que não tá ficando bonito, né? Tá ficando com aquela coisa meio forçada. Então, né? Tem aquela coisa assim né? Exato. É o muito. É o muito. Então, o menos é mais. Então, a harmonização, quando a gente começa a estudar, a gente estuda para criar essa harmonização, esse belo, porque o belo para mim não é o mesmo belo para você. Sim. Às vezes você acha bonito alguma coisa e eu não acho. Sim. Então, quando a gente vai fazer um tratamento, eu não posso envolver só o meu sentimento, o meu belo, ou só o do paciente. Para isso, a gente tem a parte científica, a gente tem a parte da anatomia, que a gente estuda, né? A parte toda de nervos, artérias, veias, todas da face. Tem que ter também um pouquinho de entendimento de psicologia, porque você tem que entender o paciente, que às vezes ele olha no filtro e fala, eu quero ficar com a boca da Angelina Jolie. Não, no seu caso não cabe, não combina. A gente tem que entender bastante o que a gente usa muito na odontologia, os pontos craniométricos, os pontos faciais, que hoje é muito usado. Eu dou cursos, né, de harmonização para médicos também, para fisioterapeutas, para toda essa área. E a gente tem alguns pontos no crânio que hoje a gente usa no celular. A gente não faz o facial quando você chega, Sim. Que nem agora para entrar no prédio. Por sinal, aqui é maravilhoso esse prédio. Né? Parabéns. Obrigada. Aqui em Alphaville é lindo. Todo lugar a gente tem o facial. Então, o facial nem irmãos gêmeos tem igual, porque a gente tem alguns pontos no crânio que esses pontos nos individualiza. Isso é estudado já há muito tempo na ortodontia. Quando a gente faz aparelho, vem uma documentação, né? Todo mundo que tem filho, que fez a parte de estudo de ortodontia, sabe o que é uma documentação Sim. ortodôntica. Aquilo identifica uma pessoa. Tanto é que a gente, na parte de orto, precisa guardar aquilo de 10 a 15 anos, né? Aquela documentação. Então, esse estudo ajuda muito na harmonização, porque a gente vai ver os pontos individuais e vai trabalhar naquele ponto individual, porque não é uma receita de bolo. Ah, que legal isso. Isso é muito importante, que aí cada um. Quem está aprendendo isso e está se especializando, está entendendo que quando vai fazer um botox, por exemplo, porque o botox ele é um nome comercial, Sim. Na verdade é toxina botulínica, né? Então, quando você vai mexer na testa, no canto do olho, isso daí são músculos. Então, os músculos a gente faz toxina botulínica.
Quando a gente vai preencher vazio, bigode chinês, tudo isso que está mais derretendo, aí é preenchimento, aí é preenchedor, que é ácido hialurônico, são coisas diferentes. O Botox é uma toxina, um líquido que ele vai... paralisa. Ele vai relaxar o músculo. O preenchedor, ele é um ácido hialurônico que ele forma em gel, é uma água em gel que ele vai dar volume, que é a massinha de modelar. Então tem gente que fala assim, ai, nossa, ela tá com a boca cheia de Botox. Não, a boca não é Botox, é preenchimento. Isso mais só para entender a diferença. Aí tem os bioestimuladores, que vão ser colocados na pele para formar colágeno. Então o bioestimulador, ele não vai dar volume, ele não vai relaxar nada, ele só vai deixar a pele firme. Então são coisas diferentes. Então na harmonização a gente tem toda essa gama de produtos para chegar num resultado. E a orofacial envolve a parte interna. Aí vem as lentes, para deixar a boca bonitinha. Vem a bichectomia, que tem algumas pessoas que precisam, outras não. Aí é uma boa indicação. Então tudo isso é um bom senso. Então por que para o dentista é bom a gente mexer com o rosto? Porque às vezes a pessoa chega e fala assim, eu quero fazer um botox para encher minha boca. Ele não tem dente. Ele primeiro precisa de uma prótese. Né? A gente tem uma dimensão vertical, que é essa distância entre o nariz e o queixo. Essa dimensão vertical que a gente tem do terço médio e inferior, se você perde dente, fica murcho. Ele cai. Então o lábio também cai, o canto da boca cai. Então a gente, para restabelecer tudo isso, né, no tratamento facial com estética, primeiro você tem que reabilitar. Então às vezes tem que entender um pouco da orofacial para poder chegar no facial. Entendi. E tem alguma idade específica que a pessoa pode começar a cuidar do rosto? A idade para início, a gente fala que é acima dos 25 anos. Já tem que começar a fazer pelo menos um bioestimulador, um botox para ir segurando as marcas perda de colágeno, essas coisas. Perda de colágeno. Porque assim, tudo resume no final colágeno e renovação celular. Tudo que a gente prepara, todos esses produtos, eles são produtos que vão inflamar a nossa pele e vai formar um colágeno. Então, por exemplo, quando a gente é pequena, a gente não tomava banho, não ficava aquelas pelinhas que fica soltando quando a gente tomava banho. Você já lembra que a gente brincava? Na minha época era assim, a gente fazia e ficava escamando. Isso é renovação celular, por isso que as crianças têm a pele jovem. Depois dos 30 anos, a gente quase não tem mais renovação celular. A gente vai crescendo, ela vai renovando uma vez por semana, vai cada 15 dias. Passou dos 30, a gente já não tem mais essa renovação celular automática. Por isso os peeling facial, que a gente passa um produto, um ácido, e ele vai tirar essa camada morta, que a gente chama de um efeito tampão na pele, porque eu até brinco, né, com tudo, eu falo, Deus é perfeito, né? O único efeito tampão que a gente tem no corpo é no rosto. Aonde fica exposto, porque aqui você usa roupa, e aqui está sempre exposto ao sol, à poluição. Então, esse efeito tampão não entra nada de creme, não entra nada no rosto, né? Então, quando a gente faz um peeling, você tira essa camada morta, essa camada, esse tampão, né, que também é uma proteção. Você faz uma esfoliação, faz um peeling, aí a pele fica boa para receber os produtos. Isso é renovação celular. E quando faz botox, preenchimento ou qualquer bioestimulador, ele inflama a pele vai formar colágeno, vai induzir. E você vai aplicar colágeno na minha pele? Não, eu vou vou aplicar um produto que ele vai induzir a formação do seu colágeno. Aí vem o outro lado. Será que o seu colágeno vai ser um tipo 1? A sua alimentação tá boa? Você tá bebendo água? Você tem todas as vitaminas no corpo? Não é? Então aí tem que fazer um exame de sangue, ver se a pessoa tá com todas as nutrientes no corpo para poder receber um colágeno de tipo 1. Se não fica um colágeno mal formado, a pele enruga. Então, o que acontece? A gente é multidisciplinar. Esse processo, então, tem muito a ver também, interfere em menopausa muito, né? Muito, que a gente tem várias quedas, né? De hormônio, perda de elastina, perda de colágeno. Então, na menopausa, é uma época 50 a mais, né? Que são os tratamentos 50 a mais. A gente tem que trabalhar muito com bioestimulador. É o principal. Hoje tem os aparelhos de alta performance, os lasers, os microfocados, que não precisa nem de creme. Você vai lá, faz um aparelho, ele vai dar uma esticadinha, um lifting, que você se livra de fazer uma cirurgia no futuro, um tratamento mais invasivo. Nossa, é muito bom, né? É muito bom. A estética está bem avançada, está muito avançada. É bom demais. Doutor, e assim, a chance de dar errado? Existe. Existe. Tudo é um estudo, tudo é uma curva de aprendizado.
Então eu penso assim, acabei de me formar, eu quero fazer estética, quero trabalhar direto com a harmonização. Porque hoje, como é ligado à odontologia, tem muita gente saindo de outras áreas fazendo odontologia para poder ter o título, né, de especialista, para poder trabalhar e poder comprar medicamento, algumas coisas que são restritas. Então, assim, eu penso que sempre é uma curva de aprendizado. Leva um tempo. Eu tenho 30 anos de formado e muita coisa ainda eu penso para fazer, a gente está sempre estudando, sempre fazendo cursos, porque a anatomia, nossa, não é uma coisa, não é uma matemática que 2 mais 2 são 4. Você precisa ver onde está a artéria, onde está a veia, se aquela pessoa já fez uma plástica, já reposicionou musculatura. Então às vezes eu dou um curso e falo, você vai colocar na derme profunda, na derme superficial. Será que aquela pessoa que está aprendendo sabe onde é a derme profunda, média? Ele tem que treinar, ele tem que sentir. Porque só de falar e ver num livro, a gente sabe as camadas. Então tem que treinar, tem que fazer cursos, né? Hoje nós temos no Brasil, na minha época eu fiz nos Estados Unidos, mas tem curso em cadáver fresco. São cadáveres que a gente vai treinar, vai aprender para poder chegar no vivo e não ter erros, não ter problema. Porque corre o risco, você está mexendo com artéria, com veia. Então, assim, o risco existe. Qual é o importante de tudo? É você saber reverter um risco. A intercorrência pode, não deve, mas pode acontecer? Pode. Então, a pessoa tem que estar habilitada e saber reverter. Agora, você faz um procedimento, você não sabe reverter, você não pode dar uma medicação, você não pode cuidar, a pessoa vai parar no hospital e vai dar problema. Então, existe um processo reverso, vamos supor, para um preenchimento? Sim. Para tudo tem um processo. Também existe, de repente alguém fez, deu ruim, ficou um lado do olho maior que o outro, suponhamos, existe um retoque para posicionar, né, para você pontuar. Existem os produtos, existe uma enzima que tira o ácido hialurônico, então reverte, medicamento, câmara hiperbárica, várias coisas para não chegar numa necrose, numa cegueira, porque tudo é muito sério. Tudo muito sério, muito sério. Por isso fala, tem que estudar, tem que entender, não dá para sair fazendo, se formando e fazendo. Precisa ter a curva de aprendizado. Eu já vi algumas pessoas, inclusive algumas amigas até, que fizeram, eu não tenho preenchimento, só toxina, gente, que já fizeram um preenchimento e ficaram uns granulozinhos, parecem uns grãozinhos de arroz. É normal isso? Pode acontecer ou não é normal? Pode acontecer. Se for de ácido hialurônico, aquilo tem que ser massageado e tem essa enzima que você pontua naquela bolinha, ela dissolve. Se for preenchedor, mais fácil, porque ele é um gel, ele é uma água que a indústria formou em gel, porque nós temos ácido hialurônico no corpo, então ele é super biocompatível. Se for um bioestimulador, ele precisa ser diluído numa concentração exata. Para o rosto é uma concentração, para o corpo é outra, para o pescoço é outra. E ele é como se fosse por exemplo, hidroxiapatita de cálcio, ele já é mais durinho. Se você não diluir na proporção certa, não massagear, ele vai ficar uns grãozinhos, que já não é o ácido hialurônico, é outra coisa. Aqueles grãozinhos são mais difíceis de ser diluídos, porque não tem um produto específico para ele. Então, na hora de trabalhar, você já tem que não deixar esses nódulos. Vai sair? Vai, mas vai demorar, vai ficar aquelas bolinhas, né, no rosto ou no pescoço, tem que massagear, colocar alguns produtos anti-inflamatórios. Então, tudo tem um processo. Mas e o cuidado após, né? Agora, o ácido hialurônico, se ele faz uma bolinha ou outra na boca, isso é comum, né, de acontecer, é fácil de reverter. O Botox, ele é mais difícil de reverter, ele vai sair. Porque a toxina botulínica, né, como eu disse, que o Botox é o nome comercial, a toxina botulínica, ela vai chegar, ela vai relaxar o músculo e é irreversível. Aonde ela pegou, pegou. Então, se a pessoa ficar com o olho caído por algum erro de colocar, às vezes, num músculo mais baixo, a anatomia da pessoa está diferente, pode acontecer, não é para acontecer. Mas pode. Pode. Tem que estudar. Então, assim, vai ficar difícil, porque a pessoa vai ficar com o olho caído, às vezes não vai voltar rápido. Tem gente que volta 2 meses, 3 meses, ele não dura mais que 4 a 5 meses uma toxina. Então, para não ficar esse tempo todo com, por exemplo, uma intercorrência, porque aí não é um erro, é mais uma intercorrência. Tem laser que a gente coloca para reverter, para voltar mais rápido, porque o corpo vai formando células, ele vai restabelecendo. Então, ele vai tirando aquela inflamação que aconteceu. Então, é mais rápido, a gente acelera, mas que vai ter que esperar um tempo, vai. Em vez de esperar 6 meses, vai voltar em 3. Em vez de 3, vai voltar em 2. Sim, acelera o processo. Acelera o processo.
Tá? Exatamente. E todo procedimento estético, eu digo, o laser, o peeling, exige um cuidado pós, né? Muitas pessoas não têm e chegam depois no consultório falando que, olha, não ficou legal. Acontece muito isso? Isso acontece. Mas por falta de cuidado da pessoa. Cuidado Deixamos do pós. claros, né? Porque você tem o cuidado do laser, eu sei que é sol, é protetor, enfim, uma série de coisas que não pode fazer e as pessoas fazem, depois chegam reclamando. Isso, o pós-operatório são coisas às vezes simples e acontece um probleminha que a pessoa não percebe. Por exemplo, vai fazer um preenchimento de boca. Então, o preenchimento é alta performance, é injetável, é pouco invasivo, é pouco, mas não deixa de ter uma cânula, agulha, perfura. Então, na hora que você faz um preenchimento labial, você faz um furinho, entra com uma cânula para distribuir o produto, então aquela cânula abriu caminhos. Por mais que seja um furinho, se entrar uma contaminação, ela vai penetrar em tudo. Então, a gente sempre fala, quando eu faço o pós, eu falo, cuidado com esse furinho. Então, a gente veda aquele buraquinho e tem alguns cuidados, pelo menos até 3 dias. Por exemplo, eu fiz meu preenchimento, eu tô bem, inchou um pouquinho, tá? Vai pra praia, entra na piscina, vai pro mar. Ali é uma fonte de contaminação. Sim. Beijo, cachorro que lambe, gato. Às vezes é uma coisa tão simples que a pessoa não percebe. Às vezes ela infeccionou, inflamou, e o problema foi caseiro mesmo. O nosso trabalho é estar tudo estéril, a gente tem que ter os produtos tudo pela Anvisa, tudo com validade. Então, isso daí é importante que o paciente, quando ele chega, ele veja se a caixinha tem a data de validade certinha, se o produto não está vencido, porque tendo tudo isso esterilizado, um profissional, vai dar tudo certo. O paciente pode pedir, né? Para olhar. Pode e deve. Pode e deve, o próprio profissional já tem que mostrar o produto. Porque tem muitos que não pedem e vai embora, né? E depois põe a culpa no profissional. Às vezes nem sabe qual foi o produto e tem que saber. Às vezes tem uma alergia, às vezes tem alguma intercorrência. E às vezes fala, qual o produto que você usou? A pessoa não sabe dizer. Por isso que sempre é um protocolo, né? Eu falo assim, às vezes eu brinco com tudo na vida, eu falo, gente, eu sou dentista, eu trabalho com começo, meio e fim, é protocolo. Então, o que a gente tem que entender? Às vezes a gente faz primeiro uma toxina, depois faz um preenchimento ou um peeling, e assim vai, a gente vai fazendo o protocolo. Então, primeiro eu faço um peeling. Se a pessoa tiver alergia, eu já sei que foi o peeling. Uhum. Depois eu faço a toxina. Depois, sim, por etapas, né? Se eu faço tudo junto no mesmo dia, isso daí é um paciente que já fez uma vez, 2, 3, você já conhece ele, então dá para trabalhar com mais protocolos juntos. Mas se é um paciente novo, faz um de cada vez. Porque se eu faço uma toxina e um preenchimento, por exemplo, e mais um peeling, se ele tiver um inchaço subpalpebral, que costuma dar toda a alergia que você tem no corpo, você incha embaixo dos olhos, toma um antihistamínico e tá tudo bem, pode acontecer. O ácido hialurônico passou de 1 ml, ele já incha, também toma remédio e tá tudo bem. Então, eu tenho que saber o que deu alergia, o que aconteceu com aquele paciente. A hora que você coloca tudo, você não sabe o que foi e o que é referência e como cuidar. Tudo cuidar. Então, assim, tem algumas coisas que acontecem, por exemplo, inchaço, é normal. Pegar um vasinho e ficar um pontinho roxo, é normal. Então, muitas coisas faz parte, porque é um procedimento. O que não pode é aquilo ficar vários dias, aquilo não sumir, um hematoma ser muito grande, você não ter vascularização. Então, tem que entender o que é normal e o que passou do padrão. E tem muito as ETIPs, né, que são os problemas tardios. Por exemplo, você faz um preenchimento de boca a qualquer lugar e tá tudo bem, dali 2, 3 meses você incha. Aí você fala, nossa, mas não tem nada a ver com o procedimento. Tem, porque isso daqui foi alguma resistência baixa, alguma coisa do seu corpo, que o corpo expeliu como se fosse um corpo estranho o seu preenchimento. Ele fala, não quero isso mais aqui. Então ele vai tentar expelir, aquilo incha, toma um corticoide, já melhora. E se qual aquilo o nome? for... ETIPs. ETIPs. Isso. Aí o que acontece? Se você tirar esse ácido, não vai ter mais. Mas a gente aguarda, fala, pode ser que você não tenha nunca. Pode ser que ele daqui 2, 3 meses incha de novo. Aí tem que tirar, porque o corpo não quis aquilo, não aceitou. E não é problema do produto, é problema do seu organismo com o produto. Porque, como eu disse, ele é um ácido hialurônico, ele é compatível, né, com o corpo, ele é como se fosse uma água. Só que ele vira gel, e esse gel ele é feito na indústria, né, que chama de reticulação, BDDE, cada um tem o seu, que aí a gente não vai entrar na parte científica do produto. Então, às vezes, aquele componentezinho pode dar um problema. Às vezes, você passa um anestésico só para não sentir a picadinha, aquele anestésico pode dar uma alergia. Cada um é cada um, não tem jeito. Então, você tem que entender tudo isso para saber como conduzir o pós. Entendi.
E dá super certo, gente. Faz direitinho, procura um bom profissional, isso é muito importante, que não tem como dar errado, né? Não, é difícil. Hoje a estética está muito avançada, as E técnicas, tem muitos procedimentos hoje, né? procedimentos, Muitos procedimentos. muita tecnologia hoje que você não precisa mais usar quase nada injetável. E tudo começa na prevenção, porque se já caiu, a gente vai tentar reposicionar. Se tem muita pele, é cirurgia. Não dá para fazer milagre. A estética, a harmonização, ela veio para realçar. Não dá para fazer milagre. Então, são alguns detalhes. Tem pessoa que fala, eu quero ficar transformada. Não, calma. É aos poucos. O que já derreteu, a gente vai tentar melhorar, mas muita coisa é cirúrgico e pele não tem como. Então, o jovem, ele vai fazendo, ele não vai envelhecendo sem colágeno com a pele. Né? Vai ficando sempre sustentado, sempre bonito. Que legal, que legal. Hoje a tecnologia é grande, é muito bom, estética é bom demais. É bom. A doutora sempre fala do dentinho de leite, da célula-tronco. Eu falei que não ia falar, tá? Mas eu vou pedir para ela só explicar rapidinho para vocês. Doutora, célula-tronco do dente de leite. Explica, pessoal, um pouquinho. Vou explicar. O dente de leite, ele é uma joia, ele é uma pérola. Né? Então a gente fala que quando as crianças perdem o primeiro dentinho, a mãe faz até um pingentinho, vira uma joia. Mas por que ele é uma joia? Porque dentro do dente de leite tem as células tronco. E de 20 anos para cá que o estudo está mais avançado, 2 décadas. Então quando a criança tem em torno de 9 a 12 anos, aquele dente de leite que vai ser trocado, que são os molarzinhos, que são os dentes maiores, ele tem uma polpa ali dentro, que é como se fosse uma carninha, que ali tem a célula-tronco. Então, quando a criança está prestes a perder aquele dente, quando ela vai extrair, se ela fizer isso num dentista especializado, vai tirar aquele dentinho, vai mandar para um centro de criogenia, eles vão colher, né, aquela polpazinha e vai guardar para o resto da vida. E o que é essa célula-tronco? Ela vai regenerar qualquer órgão, qualquer célula sua que está em problema no futuro. Então, ele ajuda para uma diabetes, para um Alzheimer, ele reconstrói pele. Lembra do cordão umbilical? Sim. Quando você tem o bebê, no próprio hospital eles falam, quer tirar o sangue do cordão umbilical que tem células e guarda e armazena para a vida? É a mesma coisa, só que isso hoje é com a célula tronco do dente de leite. Então isso é bem bacana, porque você pode cuidar da sua saúde no futuro com aquela célula tronco do dentinho. E já faz com a criança mais velhinha, né? Porque às vezes crescidinha, né? Eu perdi a chance de fazer a célula-tronco no nascimento do meu filho do cordão umbilical, já era. Não, ainda tem essa chance. E tem uma chance maior, porque tem estudos também que essa célula-tronco está dentro do dente do siso, que são alguns dentes que estão sendo extraídos, que às vezes não tem necessidade de extrair. Às vezes sim, porque ele é um dente problemático. Mas aí tem idade? Então, ele começa a sair na boca a partir dos 16 anos. Ele também tem células-tronco. Mas, por exemplo, adulto, eu tenho os meus sisos até hoje. E pode ficar com ele para a vida toda. Se ele não tiver torto, não tiver uma cárie, tiver ocluindo bem, né, que eu falo mordendo de cima no de baixo, ele pode... Eu também tenho os meus 4. Então, mas se eu quiser tirar, posso usar a célula-tronco dele? Ou não? Pode usar a célula-tronco dele. Só que assim, tem uma certa idade para essa célula-tronco que ela amadurece. Que nem, por exemplo, no dente de leite, você vai tirar essa célula-tronco do dente de leite entre 9 e 12 anos. Sim. Depois que o dente caiu, aquela carninha, ela já secou, já não serve mais. O dente de leite do siso é a mesma coisa. É de 16 a 21 anos. Depois a célula também já não vai servir mais. Isso são estudos ainda. Que nem, por exemplo, eu tirei meu dentinho de leite, né? Joguei no telhado, a fada do dente, né? Se você extrair esse dente, guardar e falar, eu quero usar a célula-tronco, vai ser só para estudos. Vai servir para fazer estudos. Não serve para ser usado no futuro numa criogenia. Para isso tem que ser extraído em consultório, tem que ter todo um protocolo para ser armazenado. Então, assim, não é porque tem a célula-tronco ali que ela vai ser usada a vida toda. Ela tem uma idade certa, tem uma forma certa de ser retirada na época certa do dente, da boca do paciente. Aquele que você tirou, que vai guardar, já a célula-tronco já se perdeu. Já se perdeu. Olha, mamães de plantão, hein? Que estão nos assistindo. Possível. É tão simples, né? Você vê, é tão simples. Porque o dentinho vai cair só... Quem tem a intenção de guardar, né? E é tão importante, né? Se puder, é tão importante. E vai ser congelado há quanto tempo? Indefinido.
vai pagar uma taxa. Hoje o custo não é tão alto, antes era bem inacessível, hoje é mais acessível. Paga um valor, né? E vai pagando a mensalidade e deixa lá armazenado. E pode usar isso. Você vê, tem atletas, por exemplo, que já usaram as células-tronco no joelho, o Neymar, a Fernanda Venturini, né, que até fiz um podcast com ela sobre isso, sobre células-tronco. Ela aplicou células-tronco no joelho, né, porque por ser atleta e tem os desgastes. Então é muito usado, muito usado. A célula-tronco é o futuro também. Ai, que bom. Ai, doutora, obrigada. Eu ficaria aqui batendo papo. Imagina, prazer. Um tempão. Deixa as suas redes sociais para o pessoal entrar em contato. Eu vou deixar o meu Instagram, é dra.aleoldani, O-L-D-A-N-I. Doutora, obrigada pelo seu Eu que tempo, agradeço. pelo seu conhecimento. Chame sempre, estarei aqui. Foi um prazer. Teremos próximos. Se Deus quiser. Obrigada, e parabéns, viu? Obrigada. O seu podcast que está um sucesso. Obrigada. Gente, estamos terminando mais um programinha. Espero vocês. Ivana Rei Oficial em todas as redes, tá bom? Um beijo, obrigada e tchau.